Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. No programa de hoje nós estamos recebendo a Isabela Cury, que é advogada da Ricker Cury Advocacia e fundadora da startup jurídica Smart Law. Tudo bem, Isabela? Olá, Patrícia, agradeço o convite, um assunto tão importante. Seja bem-vinda. Obrigada. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto aí que está gerando polêmica e todo mundo está comentando, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que é uma lei de 2018 que entrou em vigor agora em agosto de 2020. Então, para as pessoas entenderem, para quem ainda não sabe, Isabela, o que é essa lei? Qual que é a função da Lei de Proteção de Dados Pessoais? Então, Patrícia, a função é basicamente a proteção de dados como CPF, RG, e-mail, telefone, endereço, que as pessoas concedem em cadastros. Sim. Com fins destinados àquele produto, àquele serviço, àquela empresa com quem tem relacionamento, e esses dados acabam transitando para outras empresas sem autorização do titular. Correto. Então, como isso tem acontecido com muita frequência nos últimos anos, com o aumento do uso da internet, das redes sociais, de bancos de dados, a lei veio não só no Brasil, mas no mundo todo, iniciando pelo Japão, passando pela União Europeia, pela América Latina, para fazer a proteção dos dados pessoais, que vão inclusive ser reconhecidos na Constituição Federal como direito fundamental. As pessoas então terão seus dados protegidos. Exatamente. Uma vez que você fornece para uma determinada empresa, para um determinado lugar, ela não pode passar esses dados. Não pode passar e não pode usar para outra finalidade senão aquela que você vai ter autorizado. Correto. E na prática, Isabela, o que muda para as empresas? O que as empresas precisam fazer com a implementação da lei? Muda muito no operacional do dia a dia das empresas, porque aquilo que era feito nas empresas assim automaticamente sem pensar, no uso, no cadastro de um CPF, na emissão de um documento, até mesmo na impressão de um documento numa impressora sem se pensar, agora precisa ser feito pensando antes. Correto. Então você, por exemplo, a empresa vai pegar um currículo no RH para fazer uma entrevista, fez a entrevista, o candidato não foi aprovado, vai jogar fora aquele currículo. Se ele está em papel, você vai ter que ter um método para jogar fora, de formas que os dados que estão naquele currículo, que são realmente dados pessoais protegidos Sim. pela lei, não possam ser conhecidos por ninguém. Então, vai ter que haver um procedimento específico para isso. A mesma coisa com um currículo que veio por e-mail ou que foi salvo na rede. Por exemplo, vai ficar lá na empresa 5 anos aquele currículo do candidato que não foi chamado, com todos os dados dele. Foto, CPF, e-mail, celular, endereço de casa. Então, se não houver uma proteção, inclusive, na rede, no sistema, esses dados podem vazar e a empresa pode vir a ser responsabilizada por isso, por produzir um dano aos seus clientes, responsabilizada até por pagamento de indenização de dano moral. Correto. E as empresas, Isabela, você que convive aí com as empresas, elas já estão prontas, elas estão adequadas para essa nova lei? Patrícia, não estão. É uma lei de 2018, como você falou, que foi muito discutida, só que dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, mas é uma lei que não foi objeto de educação para a sociedade. Sim. Então, assim como as pessoas, os cidadãos não sabem muito bem para que serve essa lei, e ok, para mim estava tudo bem meus dados estarem daquele jeito. Correto. A mesma coisa para as empresas. Então, as empresas, volta e meia, vêm para nós e perguntam, mas por que eu tenho que fazer isso? Que diferença isso vai fazer? Puxa vida, mas isso vai me trazer mais custo. Cada cuidado e procedimento novo que eu ponho na minha empresa é um investimento a mais que eu tenho que fazer. Isso não vai fazer diferença para o meu negócio, isso não vai trazer um resultado financeiro positivo para o meu negócio. E a gente explica, vai trazer. E assim, com relação à diferença, né, que vai fazer para as empresas, é justamente o aspecto de que elas vão proteger os dados e se proteger. Proteger a sua imagem no mercado. Com certeza. E as empresas, aí elas
elas precisam, né, se adequar o mais rápido possível. Quais profissionais, quem não sabe, tem empresa que não sabe ainda por onde começar, quais os profissionais que podem auxiliar nesse processo? O meu conselho para quem quer começar e dar assim uma alavancada mais rápida inicial é procurar uma empresa de TI especializada em LGPD. Sim. E um escritório de advocacia especializado em LGPD. E, se possível, se a empresa tiver condições para investir também nisso, uma consultoria de RH, porque vai ser necessária uma mudança de cultura dentro da empresa, desde secretária, pessoal de financeiro, marketing, com relação ao e-mail marketing. O e-mail marketing é uma fonte de dados. Sim. Né? Então, assim, você vai ter que ter métodos para as pessoas dizerem, não só não quero mais receber esse e-mail, que muita empresa já tem, mas para responder perguntas que as pessoas vão poder fazer, que está escrito na lei, que as pessoas têm esse direito agora de mandar um e-mail e perguntar o que você está fazendo com meus dados, vai ter que ter um canal específico para isso. Com certeza. E quais os problemas que as empresas que descumprirem, que agora não é uma questão de opção mais, as empresas, é uma lei, as empresas precisam se adequar. Quais as penalizações e quando que essas penalizações começam a valer? Já estão valendo? É uma questão para o futuro? Como que fica essa situação? As penalidades vão, previstas na lei, até 50 milhões de reais. Correto. Mas elas entram em vigor apenas em agosto de 2021. Existe um prazo, então, para as empresas poderem se adaptar, mas é muito importante ressaltar aqui que, ainda que as penalidades da lei não estejam em vigor, as empresas já estão sujeitas a serem réis em medidas judiciais por desrespeito aos titulares dos dados. Como, por exemplo, eu falei, danos morais. Sim. Isso é imediato, se houver algum dano moral com o uso do dado, já pode ser objeto de debate na justiça, tanto no juizado especial quanto na justiça comum. E a gente sabe que no Brasil não existe tabelamento de valor de danos morais, então o céu é o limite, e isso é um perigo muito grande. E nós estamos também preocupados com o fator de que, tão logo os cidadãos estejam mais conscientes dos seus direitos, eles vão em breve começar a fazer perguntas sobre o tratamento de seus dados nas empresas. Então, o meu conselho aqui é para que as empresas imediatamente já criem canais que sejam separados do saque, do 0800, daquele e-mail de contato geral, que seja especificamente para receber perguntas e pedidos relativos à proteção de dados. E que esse e-mail, esse canal, seja divulgado amplamente nas redes sociais, no site, até na assinatura de e-mail, nos formulários de protocolo que são entregues para as pessoas, para que quando a empresa receber um pedido como esse, ela possa identificar imediatamente e tratar internamente esse pedido, porque a lei dá um prazo de 15 dias para a empresa para responder esse pedido. E esse prazo já está em vigor. O que vai acontecer se esse pedido não for respondido? Indenização. Ou uma denúncia. Sim. Você tem órgãos de proteção e defesa do consumidor, por exemplo, que já podem agir em denúncias assim. E a gente já tem conhecimento de associações de titulares de dados sendo criadas para poder fazer esse trabalho de educação e fiscalização das empresas, enquanto a Agência Nacional de Proteção de Dados não está fazendo. Correto. Porque depois da edição dessa lei, agora esse mês de agosto, no final de agosto, última semana, foi publicado um decreto em que foi estruturada essa Agência Nacional de Proteção de Dados, foi listado quais são os cargos, qual é a função da agência e tudo mais. Sim. E só que a agência ainda não iniciou os trabalhos até que seja nomeado o diretor-presidente, né? Entendi. Então, o que acontece? A hora que a agência começar, de fato, a trabalhar, dentre outras obrigações dela, vai ser a conscientização da população em geral, vai ser ela dar o apoio até para as empresas, tirar as dúvidas das empresas, mas é importante deixar claro que mesmo antes disso a lei está em vigor. As empresas não vão poder dizer que não estão em conformidade à lei porque a NPD ainda não está trabalhando.
Perfeito. Você comentou um pouco sobre os benefícios, mas eu queria que você comentasse de maneira mais clara quais os benefícios para as empresas da lei e para os clientes, para a população de uma maneira geral, que em algum momento da vida todos nós somos clientes e os nossos dados são expostos. Nós fornecemos dados o tempo todo. É verdade. Eu vou começar então pelos benefícios para os titulares de dados. Sim. Que somos todos nós, pessoas físicas. Então, seria a questão do direito à privacidade, como você comentou, esse é o principal. Para que você não tenha os teus dados que você não quer que sejam revelados, não tenha revelados. Sim. Por exemplo, vamos pensar numa situação mais delicada, escolha religiosa. Por que quando você vai fazer um cadastro num hospital ou numa loja, vão perguntar qual é a sua religião? Não tem nada a ver com o relacionamento. Então, você tem o direito de não ser perguntada e não passar pelo constrangimento de dizer não quero revelar, certo? O direito que você tem de ninguém descobrir seu saldo de conta bancária, porque de repente ele foi escaneado e você precisou mandar isso para um banco e pode ter acontecido algum vazamento de dados, como já aconteceu nos últimos meses e nos últimos anos tem acontecido muito vazamento de dados, não só em bancos, fintechs, como em várias outras empresas. Então, é uma questão de proteção do seu dado. E digo mais, nós sabemos muito bem que existem bancos de dados que comercializam os seus dados sem você ter permitido e eles recebem um capital, uma remuneração por isso. Por que não dizer que agora o próprio titular vai poder receber uma remuneração para ter o seu dado comercializado? Com certeza. Né? E sob o ponto de vista das empresas, o benefício vai ser, primeiro, vem como um bônus, eu falo para os nossos clientes lá do escritório, como um bônus depois que você faz o teu processo de conformidade da LGPD, quem pode ter acesso a esse dado, quem não pode ter acesso a esse dado. Então, um benefício para a empresa vai ser esse upgrade de organização que vai vir naturalmente para a empresa poder estar em conformidade. Sim. Outro benefício muito importante é que a partir do momento em que ela diminuiu o risco de infração ao direito do titular de dados, ela vai ter uma segurança maior para oferecer ao mercado. E o que eleva a imagem? Entre um concorrente que não tem esse cuidado na empresa ainda e o que tem esse cuidado, os clientes e os investidores vão olhar para qual? Para o que tem. Com certeza. Né? Os seguros que a empresa fecha, seguro de responsabilidade civil, seguro cyber, são seguros que estão agora muito caros, porque o risco é alto. Com certeza. E se a empresa estiver em conformidade, a tendência do valor que ela vai pagar para ter um seguro desses é diminuir, conforme o grau de proteção e de gestão baseada em risco ela tiver. Perfeito, muito obrigada pelas informações esclarecedoras, Isabela. Lembrando as empresas que ainda não se adequaram, procurem os profissionais adequados o mais breve possível. A partir do momento que é lei, a gente deve cumprir. E para a população também começar a se informar e saber aí dos seus direitos relacionados a essa lei. Obrigada, Patrícia. Obrigada a você. Lembrando ainda que a questão mais importante nesse momento é a de saúde. Eu e a Isabela, a gente só tirou a máscara para gravar a entrevista, mas a gente já vai colocar. Use máscara, mantenha distanciamento social e fique em casa sempre que possível. Até a próxima. Tchau, tchau.